Olá, meus amigos. Prontos? Preparados para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, sem rodeios, me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, aonde o apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: disse ele, de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O único problema é que a interpretação da lei não é santa, muito menos justa ou boa, simplesmente porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente e a lei de Moisés é a interpretação da carne, não do espírito. Repito, a lei de Moisés é a interpretação própria da carne, que milita contra o espírito. Veja por você mesmo o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Disse Paulo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, simplesmente porque para ele lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Neste caso, por isso podemos entender por que a lei de Moisés é chamada da lei de mandamento carnal. Sendo que a carne milita contra o espírito, podemos entender que a lei de Moisés é uma interpretação segundo os próprios conceitos e preceitos da carne. A lei de mandamento carnal, repito, é uma lei estabelecida pela justiça da carne, que é inimiga do espírito. Prova disto é que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, disse Paulo: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, porque estava enferma, enfraquecida pela natureza pecaminosa da carne. A lei de Moisés é a interpretação da carne, que é inimiga do espírito. Nisto podemos entender perfeitamente porque a lei de Moisés afirma que Deus é um assassino, pois é exatamente assim que ela o descreve. Pois no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, disse o profeta que Deus forma a luz e cria as trevas. O próprio Deus disse: eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isto é a descrição da interpretação da carne. Segundo a justiça da carne, Deus praticava exatamente tanto o bem quanto o mal. Por quê? Veja, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, simplesmente porque ambos são opostos entre si. E se a lei de Moisés é a lei de mandamento carnal, ou seja, é a própria interpretação da carne, podemos entender perfeitamente porque na lei de Moisés se estabeleceu a justiça da carne no lugar da justiça do Criador. Por isto, Deus, na interpretação da carne, fazia tanto o bem quanto o mal. Pois no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, diz: veja agora que eu sou, e eu somente, mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, e eu faço viver. Disse Deus, segundo o entendimento da carne. É óbvio que Deus não mata. Isto fica por conta da interpretação da carne, pois a lei estava enferma, justamente por causa do discernimento da carne. Uma vez, repito, que no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, simplesmente porque para ele lhe parece loucura. A lei é espiritual, mas a interpretação ficou por conta da carne, que é inimiga do Espírito. Por isto, no livro de Romanos capítulo 7, versículo 14, disse Paulo: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, disse o apóstolo Paulo, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que quero, mas sim o que detesto. Sim, você não ouviu mal. A lei é espiritual, mas disse Paulo: eu, todavia, sou carnal. E sendo que a carne milita contra o espírito, podemos entender perfeitamente porque a interpretação da lei é uma distorção da realidade espiritual. Por isso que na lei, ou seja, nas escrituras sagradas, Deus faz tanto o bem quanto o mal, simplesmente por causa da justiça da carne, que é contraditória. Pois no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, disse Cristo:
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne distorce a realidade dos fatos. Sim, simplesmente porque a carne faz uma adaptação para compreender aquilo que é sagrado. Como a justiça da carne é contraditória, podemos entender perfeitamente, repito novamente, porque Deus é um assassino, descrito nas Escrituras. Veja, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, podemos entender perfeitamente melhor o que eu estou afirmando. Pois diz, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O ministério que trouxe a morte foi o ministério da lei de Moisés, que é a lei de mandamento carnal, que é uma interpretação própria da carne, que é inimiga do espírito. Então, nisto podemos entender perfeitamente por que os filhos da carne estavam perseguindo e matando os filhos de Deus. Simplesmente porque a justiça da carne é inimiga da justiça de Deus. Por isso, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29, diz: mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia o que havia nascido segundo o Espírito. E assim também acontece nos dias de hoje, disse o apóstolo Paulo. Simplesmente porque os filhos da carne estavam se utilizando da lei de mandamento carnal para perseguir e matar os filhos de Deus. E somente através da lei de Moisés é que Deus era um assassino. Pois segundo a graça de Cristo, o amor é bondoso. O amor não maltrata. O amor não busca os seus próprios interesses, contrariando assim a justiça predita pela lei de Moisés. Pois no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 34, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Os sacerdotes, os líderes religiosos, eles se utilizavam exatamente da lei de Moisés para matar os profetas. Está vendo como esta lei, esta interpretação da carne é contraditória? Pois ela estava matando justamente os filhos de Deus, que haviam concedido a lei espiritual. Mas, por não conseguirem discernir a realidade espiritual, trouxeram a sua própria interpretação segundo a carne, distorcendo assim a verdade de Deus, transformando a verdade de Deus na mentira da carne. Desta forma, eles fizeram de Deus um assassino, que estaria matando a partir de então os seus próprios filhos, os condenando a um inferno de dor sem fim. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Não o receberam porque estavam obedecendo à lei de mandamento carnal, que estava enferma, justamente por causa da carne. Repito, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enferma, enfraquecida pela natureza pecaminosa da carne. E foi exatamente pela natureza pecaminosa da carne que houve a interpretação segundo a própria justiça do homem. Neste caso, meu amigo, podemos entender perfeitamente porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, disse Paulo: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. O Deus daquele século era exatamente a lei de Moisés, pois todos estavam obedecendo exatamente a lei de Moisés, e desta forma todos se tornaram assassinos dos profetas, pois todos os profetas foram mortos justamente pelo próprio povo de Deus ao estar obedecendo a lei de mandamento carnal, que era inimiga do próprio Espírito de Cristo. Pois a carne milita contra o Espírito, a lei de Moisés milita justamente contra a graça. Por isso os filhos da carne estavam matando os filhos de Deus ao estar obedecendo a lei de mandamento carnal, ou seja, a lei de Moisés. O Deus daquele século, ou seja, o Deus das Escrituras Sagradas, foi descrito segundo a lei de Moisés, um Deus assassino, que pune e mata os seus próprios filhos. Pois, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 29, para encerrar, diz: Então, eis aí à meia-noite, o Senhor matou os primogênitos, desde o filho mais velho de Faraó. Era Deus quem matava, era Deus quem criava a paz e fazia o mal, segundo o discernimento da carne, que era inimiga do Espírito, pois o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, porque ambos são opostos entre si.
E a justiça descrita na carne foi justamente estabelecida segundo o ponto de vista desta natureza humana, que é pecaminosa. Está dado o recado, meu amigo. Reflita com extrema atenção. Até o próximo vídeo.